A profilaxia e o controle do mormo em equídeos abrangem medidas gerais e específicas. Primeiro vamos falar das medidas gerais. As medidas gerais de profilaxia e controle consistem em evitar a aglomeração de animais e também recomenda-se instituir quarentena para animais recém-adquiridos ou que retornaram de exposições, de feiras, leilões ou de outros eventos hípicos, assim como também evitar adquirir animais de regiões endêmicas. Também deve-se evitar o uso de coxos e bebedouros coletivos e indica-se fornecer alimentação adequada para esses animais. Também é importante evitar o treinamento ou o trabalho excessivo dos equídeos, principalmente de animais com idade avançada ou malnutridos. Também são preconizados condições de higiene na criação dos animais e cuidados gerais na desinfecção das instalações, com produtos à base de iodo, hipoclorito de sódio ou formol, e também de utensílios de uso comum no manejo desses equídeos, como raspadeiras de crina, tesouras e instrumental de casqueamento. E para finalizar essas medidas gerais, não se deve transpor barreiras interestaduais nem transportar animais sem a guia de transporte animal, que a gente chama de GTA, principalmente em estados confrontantes que exigem a sorologia negativa para o mormo. No Brasil, as medidas específicas de profilaxia e de controle envolvem a realização periódica do teste de fixação de complemento, que vocês já conheceram, como prova de rotina ou de triagem, para o transporte de animais, e também de testes confirmatórios, além das medidas de erradicação de focos. Não estão disponíveis, por enquanto, vacinas comerciais para profilaxia da doença em equídeos. Propriedades ou locais onde se encontram animais suspeitos ou positivos devem ser notificadas ao Serviço de Defesa Animal, que é estadual, e ao MAPA também, que é federal, e submetidos a um regime de saneamento, já que o mormo é uma doença que requer notificação imediata de qualquer caso. Criatórios com animais reagentes devem permanecer interditados até o saneamento, lavrando-se um auto de interdição oficial, principalmente para evitar temporariamente o fluxo, o ingresso e egresso de equídeos nessa propriedade. Aí, pessoal, animais positivos na fixação de complemento ou na maleinização são submetidos ao abate sanitário, que é a eutanásia, de imediato ou em até 10 dias da notificação do diagnóstico da doença. Esse abate sanitário dos animais positivos é realizado por profissional do Serviço Veterinário Oficial do Estado, na presença de 2 testemunhas. E após a eutanásia, os animais devem ser incinerados ou enterrados, preferencialmente em aterro sanitário na mesma propriedade, em local sem acesso a outros animais do plantel, com abertura de vala profunda, com cerca de 2 metros mais ou menos de profundidade, e colocação de SCAL, que é o carbonato de cálcio, abaixo e acima desse animal. E após a eutanásia também deve-se proceder à desinfecção das instalações, dos utensílios, eliminação de materiais contaminados, como cama dos animais, alimentos, sob a supervisão do serviço oficial. Equídeos contactantes da propriedade ou do local onde se encontram animais positivos e de criatórios do entorno, que a gente chama de perifoco, são testados também pela prova de fixação de complemento. E não existe previsão de indenização aos proprietários. Inclusive, eles pagam exames, exceto no perifoco. E para finalizar, em relação à saúde pública, o mormo é de notificação compulsória para a Organização Internacional de Epizootia, devido ao impacto da doença na saúde do animal e também dos reflexos na saúde pública. A doença é reconhecida como zoonose grave, de curso geralmente fatal em humanos com diagnóstico ou instituição tardia de tratamento. Atualmente, apesar de não haver registros oficiais de mormo em humanos no Brasil, ocorreram no século XX diversos casos seguidos de morte, principalmente em integrantes do Exército Brasileiro que mantinham contato com equinos doentes. A profilaxia e o controle da doença em equídeos e outros animais parecem representar a principal maneira de evitar a transmissão da bactéria para os humanos. Burkholderia malei pode ser transmitida para os humanos mediante inalação de aerossóis, e aí a gente tem, por exemplo, em criatórios de equídeos com excesso de contaminação ambiental,
ou inoculação traumática do micro-organismo. A transmissão pode ocorrer ainda pela via inalatória nos laboratórios que manipulam material contaminado ou culturas do micro-organismo. E o contato de mucosas e conjuntivas de humanos com material purulento proveniente de secreções respiratórias, cutâneas ou linfáticas de animais também propicia a transmissão. Assim, gente, laboratoristas, médicos veterinários como a gente, criadores e outros profissionais que mantêm contato estreito com criatórios de equídeos estão expostos ao risco de contrair a doença, principalmente em regiões endêmicas. O período de incubação da doença é variável em humanos, podendo perdurar por vários meses. As manifestações clínicas em humanos são semelhantes às que a gente observou em equídeos, representadas por tosse, dispneia, abscessos em órgãos, principalmente fígado e baço, e menos frequentemente lesões cutâneas e nos vasos linfáticos. Vocês podem ver nessas imagens casos graves de mormo em humanos que aconteceram antigamente. Nessas imagens aqui também, representando a sintomatologia do mormo em humanos, e nessa última imagem é um modelo de infecção com agente causal do mormo, em uma cabeça humana que está presente no Museu de Escola Nacional de Veterinária na França. O isolamento de pacientes acometidos, pessoal, é recomendado em virtude do risco de transmissão do micro-organismo entre as pessoas. E estudos recentes têm investigado o desenvolvimento de vacina, visando então aí essa profilaxia da doença, principalmente em humanos que vivem em regiões endêmicas. E para a gente finalizar, o diagnóstico diferencial do mormo deve ser feito para tuberculose e outras causas de pneumonia infecciosa em humanos, principalmente. O potencial zoonótico do micro-organismo, a capacidade de dispersão aerógena e no meio ambiente, bem como a indução de lesões de difícil tratamento com os antibióticos convencionais, causam muita apreensão em relação ao mormo há décadas, porque essa bactéria pode ser estocada com a finalidade de bioterrorismo por países envolvidos em conflitos e guerras, como a gente já viu acontecer nas últimas 2 guerras mundiais. Então, causa muita apreensão que essa doença continue acontecendo em todo o mundo.